My beloved brothers and sisters, Meus amados irmãos e irmãs, obrigado por sua fé, devoção e amor. Compartilhamos a enorme responsabilidade de ser quem o Senhor deseja que sejamos e realizar o que Ele deseja que realizemos. Fazemos parte de um grande movimento, a coligação da Israel dispersa. Falarei dessa doutrina hoje devido à sua importância especial no plano eterno de Deus. No passado, o Senhor abençoou o patriarca Abraão com a promessa de tornar sua posteridade um povo escolhido. Existem referências a este convênio espalhadas por todas as Escrituras. Nelas estão incluídas a promessa de que o Filho de Deus viria pela linhagem de Abraão, de que certas terras seriam herdadas, de que as nações e povos da terra seriam abençoados por sua semente, além de outras. Embora alguns aspectos desse convênio já se cumpriram, o livro de Mórmon ensina que o convênio abraâmico só será cumprido nestes últimos dias. Também salienta que fazemos parte do povo do convênio do Senhor. Temos o privilégio de participar pessoalmente do cumprimento dessas promessas. Que época emocionante de se viver! Como descendentes de Abraão, as tribos da antiga Israel tinham acesso à autoridade do sacerdócio e às bênçãos do Evangelho, mas acabaram se rebelando. Mataram os profetas e foram punidos pelo Senhor. 10 tribos foram levadas cativas para a Síria. A partir daí, elas se perderam para os registros da humanidade. Obviamente, as 10 tribos não estão perdidas para o Senhor. 2 tribos remanescentes continuaram por algum tempo, mas por causa de sua rebelião, foram levadas cativas para a Babilônia. Quando retornaram, foram favorecidas pelo Senhor, mas novamente deixaram de honrá-lo. Elas o rejeitaram e desprezaram-no. Um pai amoroso, embora angustiado, prometeu: espalhar-vos-ei entre as nações. E foi o que ele fez entre todas as nações. A promessa de Deus de que coligaria a Israel dispersa foi igualmente enfática. Isaías, por exemplo, previu que nos últimos dias o Senhor enviaria mensageiros velozes para esses povos que estariam dispersos e oprimidos. Essa promessa da coligação, que se repete diversas vezes nas Escrituras, será cumprida tão seguramente quanto as profecias da dispersão de Israel. Antes de sua crucificação, o Senhor Jesus Cristo estabeleceu sua igreja. Ela incluía apóstolos, profetas, setentas, mestres, etc. E o Mestre enviou seus discípulos ao mundo para pregar seu evangelho. Depois de algum tempo, a igreja, conforme tinha sido estabelecida pelo Senhor, entrou em decadência espiritual. Seus ensinamentos foram alterados, suas ordenanças foram mudadas. Aconteceu a grande apostasia conforme predita por Paulo, que sabia que o Senhor não voltaria sem que antes viesse a apostasia. Essa grande apostasia seguiu o padrão que encerrara cada dispensação anterior. A primeira de todas foi na época de Adão. Depois vieram as dispensações de Enoque, Noé, Abraão, Moisés e outros. Cada profeta tinha o encargo divino de ensinar sobre a divindade e a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Em cada era, esses ensinamentos visavam ajudar as pessoas, mas sua desobediência resultou em apostasia. Assim, todas as dispensações anteriores foram limitadas no tempo
e espaço. Foram limitadas no tempo porque cada uma delas terminou em apostasia. Elas ficaram limitadas a um espaço relativamente pequeno do planeta Terra. Portanto, era necessária uma restauração completa. Deus, o Pai e Jesus Cristo chamaram o profeta Joseph Smith para ser o profeta desta dispensação. Todos os poderes divinos das dispensações anteriores seriam restauradas por intermédio dele. Esta dispensação da plenitude dos tempos não será limitada em tempo nem em espaço. Ela não terminará em apostasia e encherá o mundo inteiro. Conforme profetizado por Pedro e Paulo, todas as coisas foram restauradas nesta dispensação. Portanto, é preciso que aconteça, como parte desta restauração, a tão esperada coligação da Israel dispersa. Trata-se de um prelúdio necessário à segunda vinda do Senhor. Essa doutrina da coligação é um dos ensinamentos importantes de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Senhor declarou: em verdade vos digo que vos dou um sinal de sua longa dispersão. Reunirei meu povo, ó casa de Israel, e estabelecerei novamente no meio deles minha Sião. O surgimento do livro de Mórmon é um sinal para o mundo inteiro de que o Senhor começou a coligar Israel e a cumprir os convênios que fez com Abraão, Isaque e Jacó. Não apenas ensinamos essa doutrina, mas também participamos dela. Fazemos isso ajudando a coligar os eleitos do Senhor nos dois lados do véu. O livro de Mórmon é um ponto central desta obra. Ele declara a doutrina da coligação, faz as pessoas aprenderem a respeito de Jesus Cristo, a acreditarem em seu Evangelho e afiliarem-se à sua igreja. Na verdade, se não houvesse o livro de Mórmon, a coligação prometida de Israel não aconteceria. Para nós, o honrado nome de Abraão é muito importante. Ele é mencionado em mais versículos das Escrituras da Restauração do que em todos os versículos da Bíblia. Abraão tem uma ligação com todos os membros de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Senhor confirmou o convênio abraâmico em nossos dias por intermédio do profeta Joseph Smith. No templo, recebemos as nossas maiores bênçãos, como herdeiros de Abraão, Isaque e Jacó. Essa dispensação da plenitude dos tempos foi prevista por Deus como uma época de coligação, tanto no céu quanto na terra. Pedro sabia que, após um período de apostasia, viria uma restauração. Ele, que esteve com o Senhor no Monte da Transfiguração, declarou: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, o qual convém que o céu contenha, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Nos tempos modernos, os apóstolos Pedro, Tiago e João foram enviados à terra pelo Senhor com as chaves de seu reino e uma dispensação do Evangelho para os últimos tempos e para a plenitude dos tempos, na qual ele reuniria em uma todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. No ano de 1830, o profeta Joseph Smith leu sobre um mensageiro celestial chamado Elias,
que possuía as chaves para levar a efeito a restauração de todas as coisas. 6 anos depois, o templo de Kirtland foi dedicado. Após o Senhor ter aceitado aquela casa sagrada, surgiram mensageiros celestes trazendo as chaves do sacerdócio. Moisés apareceu e conferiu-nos as chaves para coligar Israel das 4 partes da terra e trazer as 10 tribos da terra do norte. Depois disto, Elias apareceu e conferiu-nos a dispensação do Evangelho de Abraão, dizendo que em nós e em nossa semente, todas as gerações depois de nós seriam abençoadas. Em seguida apareceu Elias o profeta e proclamou: Eis que é chegado plenamente o tempo proferido pela boca de Malaquias, testificando que ele, Elias o profeta, seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, para voltar o coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais, a fim de que a terra toda não seja ferida com uma maldição. Esses eventos ocorreram em 3 de abril de 1836, cumprindo assim a profecia de Malaquias. Foram restauradas as chaves sagradas desta dispensação. Misericordiosamente, o convite de vir a Cristo também pode ser estendido aos que morreram sem conhecimento do Evangelho. Parte de sua preparação exige um trabalho terreno de outras pessoas. Compilamos gráficos de linhagem, criamos folhas de grupo familiar e fazemos o trabalho vicário no templo para coligar pessoas ao Senhor e às suas respectivas famílias. Aqui na Terra, o trabalho missionário é fundamental para a coligação de Israel. O Evangelho deve ser levado em primeiro lugar às ovelhas perdidas da casa de Israel. Consequentemente, servos do Senhor saem proclamando a restauração. Em muitas nações, os nossos missionários estão buscando os dispersos de Israel, caçando-os nas fendas das rochas e pescando-os como nos dias antigos. A escolha de vir a Cristo não é uma questão de localização física, mas de compromisso individual. As pessoas podem ser levadas ao conhecimento do Senhor sem saírem de sua terra natal. É verdade que nos primeiros dias da igreja, a conversão frequentemente significava também imigração, mas agora a coligação está acontecendo em cada país. O Senhor decretou que o estabelecimento de Sião ocorra em cada local em que Ele concedeu aos seus santos o seu nascimento e nacionalidade. As Escrituras predizem que as pessoas seriam coligadas nas terras de sua herança e estabelecidas em todas as suas terras de promissão. Cada nação é o local de coligação de seu próprio povo. O local de coligação dos santos brasileiros é no Brasil. O local de coligação dos santos nigerianos é na Nigéria. O local de coligação dos santos coreanos é na Coreia. E assim por diante. Sião é o puro de coração. Sião é qualquer lugar onde existam santos justos. Existem hoje publicações, comunicações e congregações para que quase todos os membros tenham acesso às doutrinas, chaves, ordenanças e bênçãos do Evangelho, onde quer que elas morem. A segurança espiritual sempre dependerá de como vivemos e não de onde moramos. Os santos de todos os países têm o mesmo direito às bênçãos do Senhor. Esta obra do Deus Todo-Poderoso é verdadeira. Ele vive. Jesus é o Cristo. Esta é sua igreja, que foi restaurada para cumprir seu destino divino, incluindo a coligação prometida de Israel.
O presidente Gordon B. Hinckley é o profeta de Deus hoje. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.